17h10 é o que crava o relógio aqui na Avenida Paulista. Hora de abrir aí os microfones e o espaço para a nossa correspondente, a jornalista Gabriele Tricânico, que está na Itália e vem agora com as últimas notícias, também com os comentários regionais aqui da nossa política. Boa tarde no Brasil, boa noite na Itália. Gabi Tricânico, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gil. Boa tarde a quem nos acompanha nas multiplataformas da guardiandanoticia.com.br, para quem nos assiste na internet, nos ouve pelas ondas do rádio. Pela manhã, trouxe comentários. Você sabe que hoje, aqui na região de Emília-Romanha, tivemos um terremoto, né? Mas nada que causou nenhum transtorno, nenhuma morte, tudo muito tranquilo. Foi pela manhã isso, eu trouxe as informações, falei um pouquinho também sobre a abertura diplomática da Itália em relação à Venezuela, já que os dois presos políticos italianos foram libertados, né? A primeira-ministra Giorgia Meloni fez uma fala dizendo que estaria aberta, então, a voltar com as relações diplomáticas, assim como também o premier aqui da Itália. Mas, conforme prometido ontem, agora é hora de eu falar de política. Ontem eu trouxe o tabuleiro do Jogo de Titãs, lá da região do Grande ABC, e hoje eu vou falar da minha região tão querida, que eu amo de paixão, que é o Alto Tietê. O Alto Tietê, que tem grandes players da política no estado de São Paulo, quiçá do Brasil. Valdemar Costa Neto, presidente do PL Nacional, figura emblemática da política mogiana. Ele é de Mogi das Cruzes, o presidente nacional do Partido Liberal, que é o presidente Jair Bolsonaro. Tá aí o Valdemar Costa Neto na tela. Ele, sim, é o grande articulador de algumas políticas. E aí, eu diria que no Alto Tietê, o Partido Liberal, o PL, é, de fato, quem comanda esse jogo. E por quê, Gil, e quem nos acompanha? Só para vocês entenderem, o Márcio Alvino, que é deputado federal, também pelo PL, vice-presidente nacional do partido, foi prefeito de Guararema e agora assumiu como vice-presidente da sigla e é um dos principais articuladores do bastidor da política, principalmente lá no Alto Tietê e no estado de São Paulo e agora no Brasil, né? Afinal de contas, existe aí uma promessa, existe informações de que o Márcio pode vir a ser o substituto de Valdemar, que já está para se aposentar. Não sei em quanto tempo, mas esse caminho já está sendo pavimentado. Ele, então, é o grande articulador do PL em Brasília e no estado de São Paulo. E agora no Brasil, por conta de ocupar esse cargo aí de vice-presidente nacional. E aí, ainda falando da pequena Guararema, que é de Guararema para o Brasil e para o estado de São Paulo, a gente tem o André do Prado. André do Prado, vou pedir para colocar aí na tela, foi vereador, foi prefeito de Guararema, deputado estadual desde 2010 e agora presidente da Alesp. Ele e o Márcio Alvino, pode colocar os dois aí na tela, são uma dupla imbatível. E eu falo por quê? Eu nunca vi uma dobrada tão alinhada e tão fechada quanto o Márcio Alvino federal e André do Prado estadual. E aí, caminhando por essa seara, e aí já chegando no assunto eleições 2026, nesse tabuleiro, o André do Prado está sendo cotado para ser o vice na chapa do governador Tarcísio à reeleição. Ora, temos outros players, tem o Felício Ramute, tem o PSD no jogo, mas uma formiguinha me contou que ele é o favorito dentro do núcleo ali, do entorno do governador Tarcísio. Fiel escudeiro, aliado, não sei se vocês viram essa semana nas redes sociais, tem um vídeo que é como se fosse um meme do governador, do André, do Márcio, dançando e falando sobre a nova alça do Rodoanel, que demorou mais de 10 anos e agora finalmente vai ser concretizada. Então, todos esses indícios desses investimentos que foram conquistados pelo André do Prado na gestão do Tarcísio demonstram o carinho que o governador tem pelo André e por tudo isso que está sendo construído. Mas, e aí é que entra o imbróglio. Se o André do Prado conseguir se chancelar como candidato a vice na chapa do Tarcísio numa eventual reeleição, ou se o Tarcísio, agora há pouco, acabei de ver a informação que a Michelle Bolsonaro postou
uma foto aí com o Tarcísio fazendo um aceno pro enteado, dizendo, olha, um recado, o Tarcísio é melhor que você. Então, tudo pode mudar. Mas vamos falar do cenário real que a gente tem hoje. André do Prado, vice de Tarcísio ou vice de qualquer pessoa, ou até um próprio player nas eleições do estado de São Paulo. Rodrigo Achiuchi, ex-prefeito de Suzano, fiel escudeiro da dupla André do Prado e Márcio Alvino, que foram quem ajudaram o Rodrigo na gestão dos 8 anos em Suzano a mudar a cara da cidade, a transformar Suzano numa nova Suzano e tirou a cidade de uma cidade de dormitório a uma cidade da indústria, uma cidade com investimentos e até com indústria do turismo. Rodrigo deixa o governo, faz o sucessor com uma aprovação espetacular e se torna secretário do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, maior capital da América Latina, do prefeito Ricardo Nunes, cidade essa que faz divisa com Suzano. Foi anunciado no final do ano, junto com a imprensa, num evento do PL lá em Suzano, que o Rodrigo seria o candidato, sim, do André do Prado e do Márcio Alvino a deputado estadual. Hoje, apurando com as minhas fontes, eu disse, mas como é que fica esse cenário se o André do Prado tiver que vir à reeleição de deputado? Como é que fica a eleição do Rodrigo, já que a gente sabe que o André precisa dos votos ali do Suzano, mas Valdemar Costa Neto, que é conhecido como Boy, o André do Prado e o Márcio Alvino disseram, olha, tem voto para todo mundo e o Rodrigo vai ser sim candidato a deputado estadual, está se movimentando, fazendo trabalho em São Paulo e continua, né, com o seu olhar aí cuidadoso para a cidade de Suzano. Então, o cenário do PL ali em Suzano e nesse topo da pirâmide, né, que vem aí com esses dois nomes, Márcio Alvino e André do Prado, liderados ali pelo Valdemar Costa Neto, fica dessa maneira. Do outro lado, em Suzano, vou continuar falando da cidade, a gente tem o campo progressista, a gente não pode esquecer, né? A gente tem lá o Marcelo Cândido, ex-prefeito, que não sei se vai ser candidato a alguma coisa, se vai apoiar algum candidato, mas que a esquerda deve ter ali a sua porcentagem de votos e o Rodrigo não vai surfar sozinho, deve surfar sozinho na sua ala aí, que é da direita, da centro-direita, que é o PL raiz, né, que a gente fala, o PL valdemarista, viu, Gil? Então, nesse cenário, a gente fica assim, vamos descer um pouquinho para Mogi das Cruzes, que aí é que tem uma questão mais interessante para a gente se falar. Todo mundo sabe que um dos campeões de votos lá na cidade de Mogi e ali no Alto Tietê era o Marco Bertaioli, do partido PSD, que virou conselheiro do Tribunal de Contas. Só em Mogi das Cruzes foram quase 90 mil votos nas eleições de 2022. Ora, com o Bertaioli fora desse espólio político, fora desse jogo todo, sobram aí votos a rodo, né, para falar no linguajar popular. Então, esses votos vão flutuar ali na cidade de Mogi, no Alto Tietê, porque Bertaioli foi muito bem votado. E aí é que me chama a atenção. O Alto Tietê perdeu um deputado federal, que é o Bertaioli, que se tornou conselheiro do Tribunal de Contas, e na última eleição, o Roberto de Lucena, que é o atual secretário de Turismo do Estado de São Paulo, e que, diga-se de passagem, quando a gente tem que falar bem, a gente tem que falar bem, né? A gente tem que elogiar. Ele é do Alto Tietê, fez um trabalho brilhante, infelizmente está fazendo, né, à frente da pasta, mas infelizmente na última eleição ficou como suplente e acabou o Tarcísio aí numa articulação partidária e também com o próprio Roberto de Lucena, ele acabou se tornando o secretário de turismo do estado de São Paulo. Então, nós temos ali como deputados federais no estado, pelo Alto Tietê, Márcio Alvino, Roberto Lucena não é deputado federal, e temos o Rodrigo Gambale, lá de Ferraz de Vasconcelos. Todos eles vão disputar esses monte de votos e aí é que vem a cereja do bolo. Não sei se vocês lembram, eu vou pedir para colocar na tela. Esse é o Gambale, mas eu vou pedir para tirar ele, eu vou pedir para colocar na tela o Farofa, Francis Mário Farofa, é o presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, fiel escudeiro, aliado do Valdemar Costa Neto, está sempre com a gente na programação, trazendo as informações da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, e com o apoio do Valdemar, com a chancela do Tadeu Candelária, o Farofa
está pré-candidato a deputado federal e pode sim abocanhar esses votos que estão flutuando na cidade mogiana, porque Farofa é muito benquisto e está se movimentando, está transitando. Então a gente tem ali o Farofa como federal em Mogi das Cruzes, que vai buscar esses votos aí, um pouco com o Márcio Alvino, deve fazer dobradas com Marcos Damasio, que também é queridinho lá do Valdemar. E aí, poxa, Gabi, você só tá falando do PL, eu tô falando do PL porque hoje o PL é o partido dominante ali no Alto Tietê, mas calma que eu vou chegar em Ferraz, vou falar um pouquinho de Itaquá. A gente tem ali outras dissidências de partidos como o Podemos, que é o Gambale, mas só para encerrar essa questão de Mogi das Cruzes. Temos agora como pré-candidatos a deputados estaduais, mas que não estão chancelados, a Malu Fernandes, vereadora, uma liderança feminina, é do PL, é jovem, foi muito bem votada nas eleições. Pode ser que a Malu seja candidata a deputada estadual. E aí, no campo progressista na esquerda, a gente tem o Rodrigo Valverde, que disputou a prefeitura, é do Partido dos Trabalhadores, então tá ali também nesse player aí, disputando os votos ali do Alto Tietê. Vamos descer agora lá para Ferraz de Vasconcelos e falar do Rodrigo Gambale, que hoje é a principal liderança do partido Podemos. O Rodrigo Gambale, ligado a Renata Abreu, deputado federal, foi deputado estadual, fez a irmã prefeita em Ferraz de Vasconcelos. Eles têm ali um espólio político, né, muito forte ali ferrazense, mas que conseguiram também ampliar. Fez o Ian lá em Caçapava, fez o prefeito de Ourinhos, que era o Gari, fez também, fez a irmã novamente, fez o Chinchila lá em Santa Isabel. Então o Gambale vai ter também ali a sua luz ao sol e pode sim, por que não, também pegar parte desses votos do Bertaioli que estão flutuando pela nossa região aí do Alto Tietê. Com quem Gambale vai dobrar? Na última eleição, todo mundo acompanhou, viu o que aconteceu. O Gambale lançou 2 candidatos. O Cacá do Autismo, que é candidato novamente pelo Podemos, e o Edson da Paiol. Os 2 bateram na trave, gente. Se tivesse lançado um candidato só, tinha feito um deputado estadual. Tá aí, então, o Edson da Paiol. Os 2 novamente são candidatos, mas agora estão correndo trechos diferentes, áreas diferentes, junto com o Gambale também, mas também com a Renata Abreu, enfim. Mas são ali os dissidentes do partido Podemos. O Paiol foi vereador em Itacoaxetuba, é um empresário, é veterinário, então a gente acredita que dessa vez acho que vai. O Cacá, mesma coisa. Foi secretário lá na cidade de Ourinhos, tem o apoio total do Gambale, lá em Ferraz de Vasconcelos, deve fazer essa dobrada com o Rodrigo Gambale e vem, então, sendo ali uns possíveis pré-candidatos a deputados estaduais. Chegando ali na cidade de Poá, temos o Pernoca, Diogo Pernoca, do partido PSD. Ninguém contava com essa. Ninguém sabia que o Pernoca seria candidato. A informação que eu tinha a priori era que o Pernoca seria um apoiador do Cacá e, de repente, ele sai do Podemos, ele foi candidato a prefeito nas eleições de 2024, ele deixa o partido, migra para o PSD numa composição com outros políticos da sua cidade ali de Poá, e agora está pré-candidato. Agora, a grande dúvida é o ponto de interrogação: quem serão as dobradas de Diogo Pernoca? Ele não está alinhado com o prefeito Saulo, da sua cidade, que é do Partido Progressista, que tem um compromisso com o presidente do seu partido, Maurício Neves. Então, o Saulo deve lançar candidatos na cidade ou não? Isso a gente vai saber ao longo das semanas. Mas o que a gente sabe lá em Poá é que o Pernoca é candidato e que o Saulo tem que apoiar o Maurício Neves, uma dívida de gratidão por ter a legenda do partido, por ter o apoio do mandato do Maurício Neves. Então, tudo isso vai ficar muito bem desenhado. Falamos de Suzano, falamos de Santa Isabel, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes. Vamos falar de Itacoaxetuba, o delegado Eduardo Boigues. E é ou não é pré-candidato a deputado federal? Essa é a dúvida que todo mundo quer sanar. Ele dá todos os indícios que vai disputar as eleições. Vamos colocar o delegado aí na tela. O que a gente sabe de Itaquá? Que o Marcelo Barbosa, que é o seu braço direito, seu fiel escudeiro, secretário de governo, foi secretário de obras,
é candidato a deputado estadual pelo Partido Republicanos. O delegado tem esse compromisso com Marcelo Barbosa. Então, será que vai ser uma dobrada oficial, como Márcio Alvino e André do Prado? Vai ser delegado e Marcelo? Mas, o delegado foi eleito aí proporcionalmente como um dos maior número de votação no Brasil. Ele acredita que ele possa transferir esses votos para uma eleição a deputado federal. Ele já está no seu segundo mandato. O seu vice, Rogério Tarento, já está se comportando como prefeito. Você vê a participação dele nas inaugurações, a sua rede social, que já tem mudado. E pro delegado Eduardo Boigues, para Itaquaquecetuba, seria interessante ter, sim, um representante do município para encaminhar recursos, já que a cidade é quebrada, a cidade precisa de recurso, tem contas atrasadas, enfim, como toda cidade do estado de São Paulo. Mas Itaquaquecetuba tem situações peculiares, né? Como o crescimento desordenado da cidade, a falta de regularização fundiária, a falta de investimento, de estrutura na cidade. Então, ter um deputado federal seria estratégico. Mas cabe aí ao delegado decidir se vai ou não deixar o seu reduto para o seu vice, porque eles têm um projeto ali de 16 anos, né? E tudo é baseado em pesquisa. Será que o Rogério Tarento, em 28, segura esse reggae? Consegue ser eleito? Será que se criarão oposições ali na cidade? Já que a gente tem visto aí os últimos episódios do Cezinha, da associação, e também do Gustavo do PT, atacando veemente o mandato. O Cezinha estava com o prefeito durante as eleições, é do mesmo partido do prefeito. Outra coisa importante, um ponto de interrogação. O delegado, ele vai ficar no PL ou ele vai mudar de partido? Porque ele era do PP, ele vai ter a legenda no PL? Então, tudo isso, né, vai ser decidido nos próximos meses. Aí a gente tem aí até o carnaval para ficar remexendo esse caldeirão e trazendo as informações sobre as cidades. O que a gente sabe é que em Itaquá a gente tem o Edson da Paiol e o Marcelo Barbosa, que são as figuras importantes. O Cezinha quer ser candidato também, mas tem a questão do PL, não sei se ele consegue sair do PL e ir para o Partido Progressista, porque existe a promessa dele ser candidato com apoio do Derrite, mas se sair do PL, capaz que perca o mandato, e aí depois perde a eleição, enfim, é muito arriscado. Então, o Marcelo, o Paiol são os candidatos de Itaquaquecetuba. Vamos chegar na cidade de Arujá. A primeira-dama Cláudia Camargo, como disse na política, está correndo o trecho. Ela é pré-candidata a deputada estadual pelo PSD, com a máquina do seu marido, prefeito da cidade, já está se comportando como candidata, tem feito diversas aparições, não sei se vocês veem e prestam atenção nisso, mas todos os rodeios do Alto Tietê, a primeira-dama, que cavalga aí muito bem, fez a abertura em cima do seu cavalo, da sua égua, participando desses rodeios, levando essa bandeira, puxando essa pauta para si. Então, a Cláudia Camargo é uma das poucas mulheres que está surfando sozinha essa onda das eleições em 2026 lá no Alto Tietê. Vocês entenderam o peso dessa pirâmide, gente? E aí, falando de Arujá, a gente não tem que voltar a falar do secretário Roberto de Lucena, que é da cidade, o seu filho, inclusive, é secretário de turismo lá na cidade de Arujá. O Lucena, que foi deputado federal nas últimas eleições, na última eleição perdeu, ficou como suplente, se tornou secretário de Estado, vem fazendo um trabalho brilhante, mas a que tudo indica é que ele deve deixar o seu cargo, a secretaria, e disputar a eleição novamente. E eu digo mais, Lucena faz falta para o Alto Tietê em Brasília, deve disputar as eleições sim. Agora, se Tarcísio pedir Lucena fique, aí cabe a ele decidir o que ele vai fazer. Eu deixei para falar de Guarulhos por último, Gil, porque é a maior cidade do Alto Tietê. Há quem diga que Guarulhos não é Alto Tietê, há quem diga que Guarulhos é Grande São Paulo. Eu digo que Guarulhos é Alto Tietê, sim. É grudadinho em Arujá, é uma cidade grande, uma cidade complexa e que tem pouquíssimos representantes, tanto lá em Brasília quanto na Alesp. A gente tem hoje em Brasília, vou começar pelo campo progressista, com quem tem mandato. O Alencar Santana, do Partido dos Trabalhadores, ele é vice-líder do governo Lula, é uma liderança na cidade, não tem como dizer que não. Coloca a foto aí do Alencar Santana, vem para a reeleição, disputou as eleições para prefeito.
Ele é, sim, um player na cidade, vai surfar sozinho, gente. O Eloy diz que vai ser candidato. Vamos colocar ele aí. Ele foi ex-prefeito da cidade, disputou as eleições, as últimas agora, perdeu. Acho que também passou o time, já tá bem velhinho. E tem que deixar os novos virem, viu, Eloy? Deixa os novos disputarem. Você já fez história na política, mas o que eu escuto é que o Eloy deve ser candidato, sim, a deputado na cidade. E aí a gente tem uma máquina pública com um prefeito jovem agora, que é o Lucas Sanches, junto com o Santiago que pilota, né, todas essas articulações. E aí o que eles anunciaram já que é cravado em Guarulhos? O vice-prefeito Thiago Surfista, coloca ele na tela, que do Novo foi para o PL, vai disputar a eleição como deputado federal. E temos também o Giovanni Sanches, que é parente do prefeito, que vem como candidato a deputado estadual. Então a gente vai ter essa dobradinha. Guarulhos tem espaço, gente. É a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Não tem como Guarulhos não lançar candidatos próprios e ter os seus próprios representantes. E aí, por que isso é estratégico, né? Ter o Giovanni lá na Lesp e ter o Thiago Surfista lá em Brasília. Hoje, Guarulhos tem o Jorge Wilson, que disputou as eleições. É um voto do Republicanos, é um voto da TV. Mas a que ponto, né? Esse deputado ajuda a cidade. É um deputado da televisão, ligado ao Procon, ligado a essas causas todas, mas não é do grupo político do prefeito Lucas Sanches. Mas tem voto para todo mundo lá na cidade, né? Então a gente tem aí o Lucas, o Thiago Surfista, que serão os cabeça, né? Eu falo, a dobradinha, a dupla da máquina pública de Guarulhos. E eu acredito que, nas minhas especulações, viu, Gil? Essa dupla aí tá eleita. É claro que não existe eleição ganha, que é só na urna. Mas conhecendo o estilo de trabalho de todos eles ali, do time principalmente pilotado pelo Carlos Alberto Santiago, eu acredito que esse time aí vai dar trabalho, sim. E aí, num outro campo, e também com cargo no governo do estado de São Paulo, a gente tem o Eli Correia, que é secretário executivo de habitação, marido da Fran Correia, colecionaram aí algumas derrotas nas últimas eleições, mas agora com a máquina pública, ele é filho do Eli Correia, viu, Gil? Oi, gente, sabe que foi vereador em São Paulo, radialista, nosso colega. Oi, gente! Exato. Vamos ver se agora vai. Ele está com uma máquina forte na mão, que é a máquina da habitação. Eu conversei rapidamente com a Fran Correia em Itaquaquecetuba, na Festa do Branco, no final do ano, promovida pelo Fundo Social da primeira-dama Mila Boigues. E parece que eles estão fazendo um trabalho bem forte no interior e não só ali no terreno da cidade de Guarulhos. Vamos aguardar. E é o que eu falei, Guarulhos tem capacidade de ter 5 deputados estaduais e 5 deputados federais. É o que eu falei ontem, né? Se tivesse fronteira, se o voto fosse distrital, seria mais fácil você trabalhar com esse deputado é dessa região, esse é daquele. Mas a gente sabe que tem os outsiders, que tem os candidatos da internet, então a gente não pode aí chancelar e dizer que tem fronteira e que tem porteira. Mas em Guarulhos o cenário especulatório é esse. Mas para fechar essa minha avaliação, aí eu vou voltar no começo, o PL ainda lidera todo esse cenário no Alto Tietê. Acho que o PL deve sair com mais deputados. E aí eu tô falando da ala valdemarista, não tô falando da ala bolsonarista, porque a gente ainda não tem como mapear tudo isso e entender quem são esses candidatos da bancada da bala, esses candidatos ligados ao Flávio Bolsonaro, se vai ser o Flávio Bolsonaro ou não, se vai ser o Tarcísio ou não. Eu acredito que não será o Tarcísio, tá? Eu acho que vai ser muito difícil o Flávio Bolsonaro desistir dessa pré-candidatura, porém, existe um grupinho ali na ala bolsonarista que acredita que a candidatura do Flávio ela é fragilizada por conta dos processos. Hoje, o Ministério da Justiça abriu mais um processo de investigação contra ele, e todos eles baseados em corrupção. Então, é uma candidatura fragilizada por essas questões. E o bolsonarismo bate muito nessa tecla no campo de combate à corrupção. Então, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Acredito que Márcio Alvino, André do Prado, junto com o Tarcísio, junto com o Valdemar, e aí vão desenhar muito bem esse tabuleiro aí no Alto Tietê.
e eu vou voltar muito para falar aqui com vocês. E nas próximas avaliações, ô Gil, porque amanhã eu vou trazer a minha análise falando do Litoral Norte, e aí na quinta-feira do Vale do Paraíba, na sexta-feira de São Paulo, e assim sucessivamente na outra semana, eu vou começar a falar cidade a cidade, para não deixar também desamparados aqueles candidatos que não são caciques, que não têm mandato, mas que têm a esperança de ter uma oportunidade de vencer uma eleição, e a gente sabe que eleição não é para amador. Gabi, olha, com todo esse cenário que você passou, eu não tenho nada para falar, nada para acrescentar. Mas fazendo uma análise diante do que nós discutimos ontem, quando nós dissemos que seria uma guerra de titãs no ABC, no Alto Tietê, pelo que eu anotei aqui, não tem novato, não tem ninguém brincando, peso pesado também, com muitos votos voando e com muita gente com chance. Mas eu acho que muito mais chance do que o cenário que você passou ontem. Todos que você colocou aqui, todos eles têm trabalhos individuais e com muita chance de buscar esses votos que estão voando, além do que eles ainda têm. Então, olha, foi uma análise perfeita que você colocou. Com relação ao delegado, eu vou fazer a sua defesa. Ele estava com a camisa do Corinthians, então ele estava num ar mais tranquilo, numa coisa diferente. Essa será a nossa defesa. Ele é corintiano. Então, essa vai ser a nossa defesa. Ele estava com a camisa do Corinthians, estava mais descontraído, então era um delegado light naquela foto. Na próxima a gente bota ele de terno como delegado e prefeito. No mais, Gabi, análise perfeita. Você vai voltar hoje aqui, hein? A gente tem uma entrevista com o Dr. Sarrubo. Daqui a pouquinho você volta para conduzir comigo essa entrevista super importante com o Secretário Nacional de Segurança Pública e muito mais. Olha, análise perfeita. Só para fechar minha conclusão aqui, a única coisa que eu sinto muita falta mesmo é das candidaturas femininas, cara. É impressionante como as mulheres ainda não estão participando desse cenário. Outra coisa que eu tenho percebido, diferente da eleição passada e das outras, poucos novatos, né, Gabi? A maioria já é gente aí que já tem uma estrada de rodagem aí, de política e conhecimento, né? Não tem novato agora não, mas né? aí eu tenho que sair em defesa da minha análise, porque eu montei essa análise baseada nesse cenário que já é real. Sim. Né? Porque os novatos, Gil, e se não tiver a legenda, então a gente não pode trazer fake news, né? A gente tem que trazer informações reais. E a informação real, que eu acho que é o grande centro do debate em relação ao Alto Tietê, é se o André do Prado vai ser ou não o vice do Tarcísio, se vai ser candidato ou não, ou se vai degringolar e vai ter que ser candidato à reeleição a deputado. Essa é a grande cereja do bolo no Alto Tietê e que pode mudar todo um cenário político eleitoral. É que nós temos muita gente importante do Alto Tietê ocupando cargos importantes no cenário político do estado de São Paulo, né? Você vê o André do Prado na Alesp, o Valdemar Costa Neto, que é uma figura muito mais marcante, e hoje eu posso falar com peso do que o próprio Bolsonaro, porque houve até uma divisão nesse sentido, né? Você tem pessoas que estão ao lado do Valdemar, embora seja PL, não valdemaristas. Não bolsonaristas, enfim. Análise perfeita. Falamos do ABC, hoje falamos do Alto Tietê e amanhã Litoral Norte. As análises vão ficar todas disponíveis ali no nosso portal Guardiã da Notícia, para quem quiser rever, reestudar e depois recapitular, porque vai ver que tudo isso é verdade. Obrigada, Gil. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Grande abraço.